Portal Empresários de Sucesso já está no ar. O segmento de bares e restaurantes é o único segmento presente nos 5.570 municípios brasileiros. São mais de 1 milhão de negócios que geram mais de 6 milhões de empregos diretos em todo o Brasil. E para conversarmos sobre esse tema, eu recebo Marcelo Marani, fundador do portal Donos de Restaurantes. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no Empresários de Sucesso. O prazer é todo nosso. Marcelo, conta um pouquinho mais pra gente como foi a sua trajetória como empreendedor no mercado de alimentação. Então, eu comecei muito cedo, meu pai é dono de restaurantes há mais de 40 anos, ele já teve vários restaurantes e eu comecei com 14 anos de idade. Comecei como office boy da empresa, passei por outros setores como telemarketing, eu também trabalhei no escritório, enfim, trabalhei um pouco em cada um dos setores para que eu pudesse aprender um pouco mais sobre como administrar um restaurante. Depois disso, a minha vida acabou tomando outros rumos, eu fiz um vestibular, passei para a ciência da computação, fui estudar computação então, e depois de alguns anos, a minha trajetória voltou para a gastronomia. Eu fiz uma viagem para Londres, onde eu fui estudar inglês e acabei trabalhando como garçom, como barman e também servindo cafés. E isso foi muito importante nessa trajetória para que eu pudesse entender como os meus colaboradores, os colaboradores que eu tenho hoje, pensam, né? Já que eu fui um deles por alguns momentos. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei em uma empresa de consultoria por alguns anos, depois em uma multinacional. Eu trabalhei na Vale por 6 anos e durante essa trajetória na Vale, eu montei 3 empresas, 3 restaurantes e administrava esses restaurantes de longe. Então, a minha trajetória é essa. Depois eu acabei pedindo demissão dessa multinacional, entendendo que o meu caminho realmente era empreender. E eu trabalhei com consultoria também, ajudando outras pessoas a montarem e administrarem melhor os negócios deles. Que incrível, Marcelo. Eu adoro entender um pouquinho mais, né, dessa trajetória profissional, porque no seu caso, dentre tantos caminhos e tantos segmentos, você acaba encontrando o caminho certo e tendo, enfim, um caminho bem sucedido, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente como é que surgiu a ideia de criar o portal Donos de Restaurantes. Por sinal, esse nome é bem legal também. É legal demais, né, Mirelle? Então, olha só. O portal Donos de Restaurantes surgiu de uma necessidade que eu mesmo tive. E essa necessidade foi quando um dos restaurantes que eu montei, eu acabei falindo por falta de conhecimento mais profundo. Então, eu fui buscar ajuda e percebi o quanto era difícil ter esse tipo de ajuda no Brasil. Por mais que a gente tenha o Sebrae e outras entidades como a Abrazel, a ajuda para o dono de restaurante é uma ajuda ainda muito falha, é uma ajuda muito distante. Os donos de restaurantes precisam muito mais entender sobre finanças, sobre vendas, sobre marketing e sobre o negócio deles como um todo. Então, eu resolvi começar a prestar essa ajuda pela internet, e aí surgiu a ideia de montar um portal onde o dono de restaurante pudesse ter uma ajuda muito mais próxima de vários consultores, ter vários materiais em mãos. Então, hoje a gente tem um pouco mais de 5 mil clientes em todos os estados do Brasil e em mais 10 países aí ao redor do mundo. Agora, Marcelo, como é que você acredita que o mercado de alimentação vai se recuperar depois disso tudo, depois dessa pandemia? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza absoluta em falar que o setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreu e está sofrendo nessa crise. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas que ficaram desempregadas por tudo isso que a gente está passando. Muitos restaurantes estão se reinventando, a gente está precisando buscar alternativas para aliviar o caixa, para gerar vendas, para que a gente consiga manter esses colaboradores, para que a gente consiga olhar para frente e entender como é que vai funcionar o mercado. E para ser bem honesto, Mirelle, eu acredito, inclusive, que nós estamos sendo forçados a evoluir, talvez de 3 a 5 anos em apenas algumas semanas ou em alguns meses. Eu acho que depois de tudo que a gente vai passar, a gente vai ter uma outra realidade, tanto de consumo quanto da administração e da experiência que os restaurantes vão oferecer aos seus clientes. Então, eu acho que é uma transformação muito importante e acho que a gente está tendo a oportunidade de participar de uma época que vai entrar para a história
aí do nosso país e do mundo. É verdade, você tocou num ponto muito interessante que são as chances, as oportunidades. Então já fica aqui minha pergunta também, quais são as maiores oportunidades no mercado de alimentação hoje? Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem as melhores oportunidades no delivery. Muita gente que não enxergava o próprio negócio como delivery. A gente teve aqui a oportunidade de ajudar vários alunos, centenas de alunos que ainda não tinham um delivery ou tinham um delivery ainda muito fraco. E aí eles entenderam que, colocando um foco maior, entendendo mais sobre esse mercado, seria possível evoluir e fazer com que eles tivessem muito mais venda, desenvolvessem um negócio com muito mais clientes e que eles conseguissem enxergar ali o potencial que o negócio deles tem para a entrega de comida em casa. Então, eu vejo, sem dúvida nenhuma, as maiores oportunidades dentro do delivery, principalmente utilizando as ferramentas de marketing, as ferramentas que a gente tem de automação desse mercado. Então, cada vez mais a gente vai ter uma profissionalização do mercado e os amadores ficando quase que na obrigação de evoluírem se quiserem sobreviver nesse mercado. E Marcelo, é importante também sabermos que muitos empresários que não utilizavam, por exemplo, o delivery, está utilizando agora como um novo modelo de negócio para a empresa e que deu tão certo que ele vai poder colocar esse modelo pós-pandemia, né? Então você acredita que essa demanda por delivery, ela deve aumentar ao longo do tempo? Esse é um caminho sem volta. Se a gente observar os países mais desenvolvidos, como a própria Inglaterra, onde eu vivi por algum tempo, eu também passei um tempo longo na Austrália, e a gente percebe que nesses países, nos Estados Unidos, enfim, os países mais desenvolvidos têm uma entrega de comida infinitamente maior do que a do Brasil, isso porque eles já têm essas ferramentas de automação há muito mais tempo. As empresas que hoje se desenvolvem muito no Brasil, como o iFood, a Rappi, o Uber Eats, já fazem parte da realidade dos países desenvolvidos há muito tempo. Então, eu acredito que o brasileiro está aprendendo a pedir no delivery, experimentando o quanto é fácil pedir comida em casa e o quanto pode ser gostoso ter essa experiência em casa. Então, cada vez mais, o que a gente tem visto através de números, de comprovações por números, é que esse mercado vai crescer muito nos próximos 3 anos. E Marcelo, compartilhe com a gente então como é que está sendo a sua realidade, né? Como empresário, fundador do portal Donos de Restaurantes, como é que você está lidando com todo esse cenário nesse tempo de crise causado pelo coronavírus? Então, a nossa responsabilidade aqui é muito grande, né? As primeiras atitudes que a gente tomou aqui, as primeiras providências, foi de dar o nosso máximo. A gente estabeleceu metas aqui dentro do Donos de Restaurantes para que a gente pudesse ajudar os empresários a não quebrarem nesse momento. A gente convidou os maiores profissionais que a gente conhece do mercado para fazer algumas transmissões online com a gente, onde a gente quis oferecer e ainda está oferecendo o maior número de materiais e a maior qualidade possível nesses materiais para ajudar o dono de restaurante a conseguir empréstimo, a conseguir renegociar melhor os aluguéis, para que ele pudesse conseguir cortar as despesas, os custos, e, enfim, ele conseguisse passar por toda essa dificuldade, principalmente a dificuldade inicial. E a gente recebeu aqui muitos elogios, muita gente agradecendo de verdade tudo que a gente tem feito aqui, e a gente fica muito feliz. E eu aqui, como empresário, as nossas empresas, nosso delivery mais do que triplicou aqui o nosso volume de vendas, já que a gente conseguiu se adaptar muito rápido a tudo que está acontecendo, mas realmente a nossa maior preocupação não era com a gente. A gente tem 2 empresas muito sólidas aqui. A nossa maior preocupação era com os milhares de empresários que a gente ajuda aqui todos os dias. Marcelo, eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada por ter contribuído um pouquinho mais sobre esse tema tão relevante aqui com a gente. E você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresários. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Parabéns a você e a todos aí da redação pelo programa, que é incrível.
Muito obrigada. Esse foi Marcelo Marani, fundador do portal Donos de Restaurantes. O empresário de sucesso fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra durante a programação. A gente se vê.